Que a gente estava trabalhando, a gravação da nossa live. Estamos aqui com o professor Flavinho, com o presbítero Abraão, da Igreja Timbaúba dos Marinheiros. E a gente vai remandar os links para os irmãos para interagir com a escolinha bíblica nesta manhã. Houve um probleminha aí, a outra internet saiu do ar e a gente está usando aqui a outra internet. Nós vamos estudar, meus queridos, na nossa revista cristã, a urgência do discipulado. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, 16 a 20, em Atos Apóstolos 2, 42 a 47. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as guarda a todas as coisas que eu vos tenho dito ou mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos dos Apóstolos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam ser salvos. Ou seja, os novos convertidos, as pessoas que estavam entendendo a evangelização, a pregação do Evangelho, as boas novas que estava sendo transmitida através dos discípulos, eram agregados e eram juntos, e todos se faziam alegre, e todos estavam ali gozijando, por estar entendendo o que Cristo veio fazer aqui nessa terra, que salvar a humanidade. A leitura bíblica em classe, como já fomos lendo, e o textuário que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, 19. A verdade prática diz assim: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. É aquilo que eu te falei antes, que a outra live caiu e a gente está interagindo novamente nessa nova live com o novo link. Tipo, os apóstolos de Cristo tinham seus discípulos, Jesus fez os seus discípulos, ensinou, orientou. Os profetas tiveram seus discípulos, como Moisés, Abraão, Isaac, Elias, Jeremias. Todos esses mestres que conheceram a verdade faziam discípulos. O Senhor, quando veio a essa terra, o nosso Deus, quando veio a essa terra, veio salvar, mas também veio fazer seus discípulos, porque ele sabia que ia retornar, ia voltar ao Pai. E para isso precisava de discípulos, de pessoas aqui nessa terra, para propagar o Evangelho, para dar continuidade ao Evangelho, o amor de Deus, a palavra de Deus. E os milagres eram acompanhados pelos seus discípulos. Nos dias atuais também não são diferentes. Grandes mestres, grandes professores, grandes homens de Deus estão aqui para orientar, fazer discípulos, fazer pessoas a orientar ao Evangelho, às boas novas da mensagem de salvação. Estamos aqui com o irmão Flavinho, presbítero da Igreja Montese. Ele vai interagir aqui com a gente na nossa lição. Irmão Flavinho, cumprimente os irmãos da paz do Senhor aí.
Graças a Deus e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Nós convidamos a você permanecer até o final desta live, porque eu acredito que vai ter muitas vitaminas espirituais, muitas orientações para o nosso crescimento espiritual. Amém. Obrigado. Daqui a pouquinho o senhor vai interagir. Quero que o presbítero da igreja ali da Timbaúba dos Marinheiros, o irmão Abraão, também dê a sua saudação, a sua paz do Senhor. Querida paz do Senhor para todos que estão nos assistindo nesta manhã, né? E um bom dia para todas as suas famílias, né? Continue conosco nessa live, em nome de Jesus. Amém. A introdução da nossa revista diz assim, ó: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância para a base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolvera somara na formação do caráter cristão para o bem-estar, ou melhor dizendo, para o bem ou para o mal. Ou seja, o que é que o comentarista está dizendo aqui? A formação do caráter cristão para o bem e para o mal. O que é que ele quer dizer? Ou seja, quando um cristão realmente fiel a Deus, ele é bem instruído, o caráter, a índole desse cristão é para o bem. Mas existem pessoas também que pode ser mal orientado. Existem outros discípulos também aí levando um cristianismo errôneo, levando aí um cristianismo para desfavorecer a questão e os princípios da palavra de Deus. Também são discípulos, também são pessoas ensinadas por outros falsos mestres, que também tem muitos falsos mestres dirigindo a palavra cristã, desvirtuando a palavra de Deus. Ou seja, usam a palavra de Deus para até mesmo como uma má-fé, né? Pegando aí uma oportunidade e usar de má-fé para com o seu próximo. A nossa lição, ela é por 3 subtópicos, né? O primeiro ponto, são 3 pontos referentes. Eu vou aqui interagir no primeiro ponto e vou deixar o segundo e o terceiro ponto para o senhor interagir. E aqui o nosso presbítero interage aqui com a gente, devido às suas ocupações. Ele chegou aqui, né, de última hora, mas está aqui para interagir aqui com a gente e falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, toda a nossa igreja está vivendo momentos difíceis, meu Fábio. O mundo está vivendo momentos difíceis, está vivendo uma complicação, aonde não podemos fazer aglomerações. Aqui nós estamos, uma equipe técnica, simplesmente 5 pessoas, estamos todos aqui com nosso regimento legais, álcool em gel, álcool spray, equipe de máscara, e a gente higienizou todos os equipamentos para poder fazermos esse trabalho da transmissão seguro, porque estamos vivendo momentos difíceis e estamos levando o Evangelho através dos meios sociais, através das redes sociais, porque isso é nos permitido. Isso é nos permitido. Tanto vemos os templos fechados, mas alguns comércios fechados também. Mas assim, a sociedade, o país, o mundo está precisando de um verdadeiro evangelho. Está precisando de uma verdadeira orientação, que é reconhecer a Deus, que é voltar-se para o Deus. Porque a palavra de Deus diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nossa revista, ela nos orienta a isso. O que é discipulado? Então, o comentarista diz assim: o termo discipulado vem do discípulo, que significa aprendiz. Tudo que você aprende, você está sendo discipulado, você é um discípulo de alguém. Eu passei 4 anos estudando faculdade de administração, então eu era discípulo dos professores. Eu estava sendo orientado pelos professores naquela matéria. Hoje o povo de Deus, elas são professores para transmitir
orientar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Flavinho, irmão Abraão, você é diferente de você ouvir falar de Deus. É diferente de você aprender Deus, aprender a palavra. Porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade os libertará, né? Ou seja, quando o cristão ele é orientado pela palavra de Deus, ele não se engancha com religiosidade, que é diferente. Ele conhece o verdadeiro Deus. Vamos dar continuidade. O discípulo, que diz assim: o termo se aplica com frequência nos evangelhos e aos seguidores de Jesus. Você em casa pode acompanhar algumas referências bíblicas que a gente vai citar aqui. Mateus 5:1. Disse: segue os discípulos, ou segue o discipulado, ensino para ser seguido ou seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico base para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções para abranger vários aspectos da vida na área espiritual. Meu Flavinho e presbítero Abraão, nós sabemos que a nossa vida secular, ela é tratada para você conseguir, por exemplo, na vida da área de trabalho. Se eu sou um administrador de empresa, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ser orientado a como administrar a minha empresa. E a partir do momento que eu aprendo, eu vou transmitir aqueles ensinamentos práticos que eu aprendi teoricamente dentro da minha empresa. Ou seja, eu vou reger todo um segmento, toda uma cadeia produtiva para chegar a uma denominação, a um determinado ponto, ou seja, é a produção, é a qualidade do serviço. E assim é a nossa vida cristã. Quando Cristo veio salvar esse mundo, veio a esta terra, crucificar-se na cruz do Calvário, ele veio com um papel: amar o mundo de uma tal maneira, Deus enviar o seu Filho. E ele orientou os seus discípulos. Eles ensinou aos seus discípulos a viver uma vida regrada, a uma vida de obediência, a uma vida de feitos milagrosos, porque Cristo, como Salvador, ele veio ensinar às nações o caminho que levará a Deus. Ninguém vem ao Pai senão... Glória a Deus por mim, né? Então, quando Cristo ele nos orienta, nos ensina, então nós, discípulos, fazemos discipulado. Ou seja, fazemos aprendizes do Evangelho, fazemos a pessoas ser orientada no caminho da verdade. Ou seja, nós, na verdade, que servimos a Deus, deixa eu fazer aqui uma pequena introdução. A igreja em si, a eclésia, né? Ela, como conhecedora da palavra de Deus, ela cria-se um grupo de discipulado, ou seja, um grupo de discípulos para ensinar um novo convertido. Até porque, Francisco, Abraão, quando se trata de discipulado, se trata de um ensinamento baseado naquilo que está tendo a necessidade. Ou seja, o ensinamento do discipulado cristão é diretamente ao novo convertido. Se o novo convertido, uma pessoa, conheceu a Cristo, a igreja, a eclésia, ela ter montado ali um grupo de discípulos para orientar o novo convertido. Até porque nós vivemos em dias difíceis, em dias maus, e às vezes pessoas que estão lá fora aceitam a Cristo e não têm força de permanecer. Então a igreja ela tem uma ordem de ir lá e ficar acompanhando os passos do novo convertido, daquela pessoa que aceitou Jesus, para que ela tenha um crescimento espiritual e passe a ter uma raiz espiritual, para que não há um desvio de fé. Só uma observação,
Porque hoje é lamentável, existe uma estatística muito grande de pessoas afastadas da igreja, por questão de, muitas vezes, a igreja não ter um grupo de acompanhamento, e a pessoa em si, o indivíduo em si, não ter forças para permanecer na casa de Deus. É interessante, irmão Francisco, irmão Flavinho, que Jesus, quando ele estava aqui na terra, pregando o Evangelho, trazendo o Evangelho de Deus, né, para as pessoas, ele, no capítulo 5 de Mateus, e o verso 1, ele subiu o monte e ele viu uma grande multidão. Você pode ler o capítulo 1 de Mateus. Quando Jesus, ele viu uma grande multidão, ele sobe ao monte. E os seus discípulos sentam aos seus pés. E ele começa a ensinar os discípulos. Então Jesus, ele veio, né? Jesus, ele veio para ensinar, né? Pregar o Evangelho e ensinar. Pregar o Evangelho e ensinar como deveria trilhar a caminhada. E nesta manhã nós estamos aqui passando a mensagem como ser um discípulo de Deus. Tem pessoas às vezes que aceitam Jesus e não sabem nem como ser um discípulo, né? Mas nesta manhã vamos aprender nesta lição. Amém. Diz assim o segundo subtópico, a grande comissão. Quando Jesus Cristo, ele veio, né, ele começou o seu ministério, ele criou os seus discípulos, 12 apóstolos, como nós, leitores da palavra de Deus, somos bem cientes disso. Então, e em nome, né, que se dá a comissão que o Senhor Jesus Cristo designou para a evangelização das nações, o verbo ensinar, ou ensinai a todas as nações, façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Ou seja, quando Cristo ensinou os discípulos e os discípulos passaram a pregar o Evangelho, foi uma ordenança de Deus, uma ordenança do Senhor. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ensinai as boas novas. Dizei que Deus, o Pai, é Salvador. Ele é o único que perdoa. Ele é o único que salva. Ele é o nome sobre todos os nomes. É o príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, é muito fácil entendermos essa questão do cristianismo. Irmão Flavinho, irmão Abraão e aos ouvintes. Que é o quê? Conhecer a Deus de verdade. O que é que Cristo veio fazer nessa terra aos seres humanos para salvar a humanidade além de tudo isso que está acontecendo, seria uma orientação profética dada por Deus de dias futuros, que é a salvação. Olha, é tão provável que quando Cristo está na terra, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Como ser humano, Cristo venceu as atribulações, as adversidades. Ele sofreu dores, ele sofreu perseguições, ele sofreu angústia, sofreu a dor da morte. Mas ele venceu. O que é que ele nos ensina? E passava para os seus discípulos. Que devemos ser orientados pela palavra do Senhor. Nosso Claudemir está interagindo aqui, dizendo que é muito importante o discípulo na igreja, né? E ele falou que é fruto do discípulo, né? Isso é importante realmente. Glória a Deus. Vamos lá, família. Glória a Deus. E complementando aí a palavra do irmão Claudemir, é muito importante, queridos, no princípio da minha fé, nós tínhamos um grupo que era o culto de treinamento. Ou seja, eu devo bastante a este grupo que tinha na minha igreja o culto de treinamento. Qual era esse grupo? No domingo, por ter razão de muitos crentes, muitos irmãos, tinha alguns irmãos que novo convertidos que não tinham aquela oportunidade de se expressar,
de fazer uma pergunta. Então foi criado esse grupo de discipulado, de treinamento. E hoje eu devo este grupo, eu devo esses irmãos que levantaram. E hoje, graças a Deus, estou aqui, louvo a Deus. O moral da história é que até conselheiro, na época, foi levantado para aconselhar os jovens, aconselhar. Em toda repartição, irmãos, hoje existe a patente de conselheiro. Né? Moral da história é que nós, a igreja, devemos ter o acompanhamento do novo convertido para que venha ter esse crescimento espiritual. Então, hoje, é bem verdade que deixa-se a desejar, né? É como eu citei a princípio, hoje existe uma estatística muito forte, muito grande de pessoas afastadas da igreja, porque existe a falta de aconselhamento. Alguém, um grupo que se levante para aconselhar o novo convertido. Muito bem. Primeiro subtópico, o discípulo. Segundo subtópico, a grande comissão. E o terceiro subtópico diz assim, a educação cristã. O que é que podemos analisar dessa interação do comentarista na educação cristã? Nós sabemos que a nação é constituída de autoridades eclesiásticas, políticas, todo segmento existem suas normas, critérios a ser obedecidos. A educação cristã, o que eu entendo com o comentarista, é que nós devemos sermos pessoas bem instruídas espiritualmente, tanto espiritual como social. Estamos vivendo agora, bem prático para que os irmãos entendam, estamos vivendo agora momentos difíceis, em que há uma restrição para se haver uma aglomeração de templos dentro das igrejas. Nós, evangélicos, devemos ser educados, temos educação cristã, temos uma consciência que estamos vivendo momentos difíceis, problemáticos, dados pelas autoridades. Uma questão em que não haja um contato físico de pessoas. Nós, como cristãos, temos que ter essa consciência. Deixa aqui caindo. Temos que ter essa consciência que o evangelho, ele é um evangelho de paz. Não é evangelho de guerra. É um evangelho de amor. Não é evangelho de discórdia. O que devemos orar, devemos suplicar a Deus para que Ele venha com seu poder, irmão Flavinho, irmão Abraão, extinguir esse mal que está aí na terra. Então, nós como cristãos devemos ser pessoas bem instruídas para levar a palavra de Deus, sermos pessoas de exemplo, sermos pessoas orientadas por Cristo. Porque Deus diz assim, amai uns aos outros. O que é que eu vou entender com isso como pessoa cristã? Se eu não posso estar aglomerado no momento, mas eu posso orar através da rede social, levar a palavra de Deus através das redes sociais para você. Eu estou amando você, eu não estou levando até você uma contaminação, porque há um perigo eminente aí fora. E hoje há muitas facilidades para você colocar em prática o discipulado. Hoje nós temos as redes sociais, né, e ali dá para você ter um diálogo com alguém, fazer alguma pergunta, perguntar como é que está, perguntar se leu a Bíblia já hoje, perguntar se já orou, como é que está a fé. Meu costume sempre, às vezes, vejo algum irmão, e aí, como é que está a sua fé? Como é que está na casa de Deus? Tem alguma dúvida a questão do Evangelho? E, na realidade, é assim, o discipulado é assim. Está presente na sociedade, está presente. Daqui a pouco nós vamos se aprofundar mais a respeito desse assunto. Lembrando que os irmãos queiram fazer alguma pergunta aí, a gente pode responder aí na medida do possível. Temos aqui o professor Abraão, né? Professor Francisco, e estou aqui para aprender e ouvir com os irmãos. Amém. Olha,
para encerrar aqui a educação cristã, diz assim, ó, o ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos da teologia. Você realmente conhecer a Deus. Irmãos, é ético o cristão ser bem instruído. É ético, irmão Flavinho, você saber transmitir a palavra do Senhor Jesus Cristo de uma maneira que as pessoas venham a entender, de uma maneira que a pessoa venha ser instruída espiritualmente. Porque existem vários segmentos sociais, professores, tanto na vida secular como na vida cristã, grandes teólogos, grandes pessoas, ensinadores do Evangelho, na linha da teoria. Então, o comentarista, ele deixa aqui claro que nós devemos ser uma pessoa bem instruída espiritualmente. Então, por isso o discípulo e o discipulado, ou seja, o que ensina, também é ensinado. O que é ensinado também ensina. Ou seja, o Evangelho é isso. Modificação de vida, transformação de vida para uma vida cristã pautada dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, você que quer participar, interagindo com algumas perguntas, manda mensagem de texto para o nosso telefone disponível aí nas redes sociais. Se você quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui com o professor Flavinho, presbítero João Abraão da Igreja ali da Timbaúba, qual manda um abraço muito especial a todos os irmãos ali da Igreja da Timbaúba, os irmãos ali de Pacajus, ouvindo a nossa live. Esse foi um projeto, irmão Flavinho, irmão Abraão, que Deus colocou no nosso coração, da gente fazer esse trabalho nesse momento em que estamos vivendo, de restrições, de aglomerações de pessoas, e devemos ser pessoas educadas, devemos estarmos realmente sendo orientados conforme as leis de Deus e as leis dos homens, para que não haja nenhum problema. Irmão Flavinho, eu quero que o senhor fique bem à vontade no segundo e no terceiro ponto. Eu vou sair aqui um pouquinho, eu vou lá nas redes sociais, saber como é que estão as perguntas, e daqui a pouquinho eu retorno para vocês, para como é que estão as perguntas, amém? Fica à vontade, irmão Flavinho, aí, interage com os irmãos. Eu vou aqui ver como é que está as questões das redes sociais, a interação dos irmãos, e daqui a pouco eu volto. Glória a Deus, maravilha. Primeiro que tudo, quero parabenizar ao diácono Francisco por esta ação, é muito importante. Também agradeço ao irmão Abraão. Irmão Abraão, faça alguma pergunta aí, explique aí aquilo que você sentiu no seu coração. Estamos aqui. Queridos irmãos, nós estamos na penúltima lição do primeiro trimestre de 2021, graças a Deus. E estou aqui com o ponto 3, que tem como tema o tripé do discipulado. Aí vem a palavra, comunhão e serviço. Ou seja, quando nós lemos esta palavra tripé, está falando de três. A trilogia, né? A trilogia do reino de Deus. Então, a princípio vem aqui a palavra de Deus. Ou seja, o compromisso do cristão, do novo convertido, o compromisso com a palavra de Deus. Esta palavra que é inerrante, que foi escrita por aproximadamente 40 autores, para entrar no cânon sagrado foi aproximadamente 1.600 anos. Nós temos esta palavra como regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é aproximadamente a nossa regra de fé. O cristianismo segue-se através deste livro santo, que contém 66 livros. Então aqui o comentarista está nos dando uma orientação de que o discipulado ela tem três bases, tem três colunas, tem três alicerces, tem três raízes, a qual delas é a palavra. O salmista já dizia no Salmo 119, aleluia, versículo 105,
que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, que é inerrante, ela é um mapa para o cristão, para o servo de Deus, está alicerçado para aprender. Queridos irmãos, quando eu conheço alguém, eu preciso saber da sua origem. Eu conheço o Abraão aqui, eu preciso saber a sua biografia. Então, o novo convertido, quando ele aceita Cristo, ele vem, presbítero Abraão, com muitas dúvidas, vem com muitas curiosidades. Nós agora recentes criamos a escola bíblica em uma das nossas congregações, e ali, antes dessa pandemia, antes desse novo decreto, nós estávamos com aproximadamente 30 alunos. Nós vemos ali a necessidade do discipulado, ou seja, novos convertidos chegam com muitas perguntas. E é isto que a palavra de Deus é um dos alicerces na vida do cristão. Por que a palavra de Deus? Porque é o discipulado. Existem 3 tipos de discipulado, presbítero Abraão. Primeiro, é o culto de ensinamento. Ali, existe ali uma comissão, muita gente, mas sempre alguém está ali ainda com dúvida. Então o ministrante, ele não pode parar, interromper o seu raciocínio para dar atenção. Segundo, existe a escola bíblica, que geralmente não é atingido 100%. Não é 100% da igreja que acompanha este ensinamento. Então, a escola bíblica, o culto de ensinamento, é um discipulado. Terceiro, vem o discipulado individual. A pessoa aceitou Jesus aqui, é um novo crente, é um novo convertido, pegue o seu endereço, pegue o número do seu telefone, pegue o seu nome. Tem um grupo de discipulado na sua igreja, oriente ali para ir pelo menos uma vez na semana na casa daquele irmão, na casa daquela irmã, pergunte-lhe quais as suas dúvidas, ore, cante com ele. Porque isto, irmãos, é muito importante. Ali, ter